Fabiana, conta pra gente um pouquinho dessa questão da necessidade de trabalhar com o idoso, da questão da saúde emocional com o idoso. O que você mais identifica como necessidade atual? Queria também que nós falássemos um pouquinho sobre a depressão nos idosos, se existe um suicídio entre idosos, enfim, né? Como funciona Tá. isso hoje, o que você tem visto? Bom, eu acho que para a gente falar do idoso, sempre a gente tem que, né, de qualquer assunto que a gente vai falar, a gente tem que pensar um pouco de onde vem esse termo, como é visto esse assunto, né? A gente sabe que no Brasil o idoso antigamente era olhado como aquela pessoa que tinha o poder, que tinha o conhecimento, os patriarcas, né, Sim, da família. Então eram pessoas muito valorizadas até certo tempo, né? A partir da Revolução Industrial, então quando a economia começa a mudar e começa a se focar na produção e no consumo, essas pessoas que já não têm autonomia, né, de um jovem, começam a ser deixadas de lado. Então, é nesse momento que surge o Estatuto do Idoso, em 2003, então ainda é algo muito novo, né, se nossa, a é gente for muito parar para recente, pensar, muito sim, é recente. muito recente, e surge como uma alternativa justamente para lidar com essa exclusão, né, o idoso, nesse momento, ele não rende para a sociedade economicamente, vamos dizer, né? Ele não produz e não consome tanto quanto outras pessoas, então ele é colocado de lado ali. Então, nesse viés que é criado o Estatuto do Idoso. O que a gente tem que pensar, né? Mesmo com a criação do Estatuto, ainda não, a gente ainda vê muito idoso precisando de ajuda, precisando que não tem os seus direitos garantidos, né? Como todas as outras políticas públicas. Mas, assim, muito já se tem feito, assim, no sentido de melhorar isso, né? Esse serviço que eu trabalho é um serviço da assistência social, então da atenção básica. O nosso foco é acolher, né, os idosos da comunidade. Eu trabalho na cidade de Tiradentes, então uma população bem carente. E o que a gente percebe, né? Durante a pandemia, agora a gente não estava tendo os atendimentos presenciais, né, as oficinas, então eles podem ir no serviço, fazer as oficinas de educação física, arte-terapia, vários tipos de oficinas, além do nosso acompanhamento psicossocial, né, que tem um psicólogo, um assistente social. E aí, nesse tempo todo de pandemia, ficou todo mundo em casa, sendo acompanhado só remotamente, né? A maioria dos idosos estão no serviço por questão de isolamento. Então, algo que a gente tem que pensar é que antes da pandemia já haviam muitos idosos em situação de isolamento, né, que já era Uhum, algo super preocupante. sim. Então, esses serviços vêm como uma alternativa para diminuir esse isolamento. Mas agora, com a pandemia, a gente percebe, né, a gente já começou a retornar todas as medidas de segurança, de distanciamento. A gente não consegue atender toda a população, mas a gente ainda percebe que assim tem uma cicatriz muito grande desse período de isolamento, assim. O que nos preocupa muito, né? A gente sabe que também a rede de saúde às vezes não dá conta, às vezes o idoso também não tem noção mesmo de quando é necessário procurar ajuda em saúde mental, né? Eles têm Sim. uma visão de que eles cuidaram, né, dos filhos, cuidaram da família, mas que quando é para eles serem cuidados, eles estão sempre atrapalhando. É uma visão muito Uhum. comum. Fora que a saúde mental ainda para eles não é algo, para a maioria, né, via de regra, não ainda é algo muito estigmatizado, né? Eles ainda não têm essa noção de que saúde mental é para todo mundo, que o fato de você procurar uma ajuda com saúde mental não significa que você tem uma psicopatologia, por exemplo. Sim, eu acho que a saúde mental também é um debate muito novo, né? Se a gente for Uhum. parar para Não só para pensar, idoso, né? sim, para todo mundo. Uhum. Então, são vários tabus aí, né? A questão de procurar ajuda, que só procura ajuda quem é louco, só procura, né, psiquiatra, psicólogo quem é louco. Então, saber diferenciar isso é muito difícil. Então, por isso que a gente tem esses serviços da atenção básica, então a gente vai tentando acolher esse idoso, né? Eu não faço terapia, porque eu acabo criando um vínculo com eles, então eu encaminho para a rede de saúde. Mas, assim, a gente percebe que eles têm uma dificuldade, ou às vezes até mesmo de achar que vale a pena. Pô, nessa altura da vida eu vou olhar para isso?
tem muito esse pensamento, infelizmente, né? Sim. O que é muito triste e impacta diretamente nos números, né? Esse mês de Setembro Amarelo, o Brasil é o país onde mais idosos tentam suicídio no mundo. Puxa vida, isso é muito triste. E como o suicídio não é noticiado, não pode ser noticiado, às vezes a gente não imagina o número de pensamento, né, ideação suicida ou de suicídio mesmo cometido por idosos, né?